Continuar então. O primeiro passo que faremos é fazer o preenchimento das falhas, ou né, corrigir os dados espúrios, ou assim mesmo forçar o nosso modelo para que ele seja hidrologicamente consistente. Como que eu faço isso? Eu vou ativar aqui a minha caixa de ferramentas, clicando nessa engrenagem, tá? E aí aqui eu vou procurar pela função que chama r.fill, e aqui ele vai ter três, né? Do módulo GRASS, a gente vai usar esse fill.dir. Então vou dar um duplo clique nele aqui, ele abriu para mim. Ele já traz o DEM reprojetado, porque estava selecionado aqui. O aspecto a gente vai deixar aqui como do GRASS mesmo, a gente não vai mexer nessas outras funções, vai deixar ele como GRASS. O que eu quero daqui? Né? Eu quero um DEM sem depressão, né? Então o depressionless, e vou colocar ele para salvar ele no arquivo. Tá? Já vou salvar ele no arquivo. Vou salvar ele junto do DEM aqui mesmo, tá? Só que eu vou chamar ele como DEM underline fill, né? Para eu saber que esse aqui é o que foi preenchido. Você pode chamar de DEM corrigido também. Ele aqui ele me fornece umas outras coisas que a gente vai utilizar lá na frente, mas a gente não vai preocupar com ele aqui agora, tá? Aqui o Flow Direction, né? A gente vai precisar dele lá na frente, mas por enquanto a gente quer só o fio, tá? Então eu vou desabilitar ele aqui. Cadê? Ignorar. Ele não vai ignorar. Então eu não quero que abra só, tá? Áreas com problemas também eu não quero que abra. Então ele vai me mostrar aqui no final somente o DEM corrigido, tá? E vamos executar ele aqui e aguardar o resultado. Eu cortei o vídeo, né? Demorou a processar um pouco aqui, em torno de 6 minutos. Né? Pode ser que um ou outro demore um pouco mais, um pouco menos. Vamos ver aqui o que apareceu pra gente. Já vou fechar. Então observem que, né, aparentemente não tem diferença nenhuma, né, com ou sem o fio, né. Mas existem diferenças, né, foram feitas correções, então a gente pode ter algum lugar aqui onde o dado estava distorcido. Então aqui eu não vou precisar desse DEM reprojetado, porque agora eu vou trabalhar com o DEM fill. Vou remover a camada. Agora a gente vai para o próximo passo, que é exatamente a gente calcular as direções de fluxo, extrair drenagens, né, delimitar bacias. A gente vai fazer isso tudo, tá? Lembrando que delimitar bacia a gente vai fazer em duas etapas, tá? Vai ter uma delimitação aqui agora, mas vai ter uma outra que a gente vai fazer depois, pegando um ponto específico de exutório, né? No nosso caso a gente vai pegar um ponto aqui bem próximo aqui para poder delimitar a partir dele, né? Fazer uma bacia só. Porque, como eu já disse, aqui ele vai criando várias subbacias de acordo com os limites que eu estabeleci aqui de quantidade de pixels necessário para formar uma drenagem. Tá? Vamos lá. Então, agora o que a gente vai utilizar, ele começa com R também, é o R.watershed. Esse segundo aqui, tá? Também é um módulo do GRASS. A gente vai dar um clique duplo, ele vai abrir. Ele já traz o DEM fill, porque estava selecionado aqui. Aqui ele pede para a gente colocar alguns dados opcionais, se a gente não quer nenhum desses. Tá? A gente vai vir aqui. O que mais importa para a gente aqui. Tá? Primeiro de tudo, esse aqui, ó, habilitar o fluxo, direção de fluxo simples, tá? De 8 direções. E não aquele que a gente chama de infinito, né? Ou múltiplos, que ele vai calculando percentuais aí, proporcional. Tá? Então a gente vai habilitar aqui e a gente quer que ele faça utilizando o D8. Aqui, ó, o mínimo de tamanho para formar uma bacia. Tá? Então é aqui que a gente vai definir qual que é o valor. Eu vou chutar aqui inicialmente um valor que eu geralmente começo com ele, tá? que é em torno aí de 1.000, 1.500. Mas você pode fazer diferente. Tá? Você pode clicar aqui, vir aqui em propriedades. Você vai vir aqui na... Cadê? Aqui, ó. Informação do provedor. Largura
e a altura, né? Você pode pegar a calculadora, fazer o produto, 51,37 vezes 41,47. Claro que o seu vai ter uma outra dimensão. Você obteve esse valor, e aí você pode aplicar aqui um percentual, tá? Geralmente 5%, 10%, então aqui ó, deu em torno de 1.065, tá? Então eu vou iniciar realmente com 1.000, tá? Então eu estou dizendo aqui, na hora que eu defino esse tamanho mínimo, né, é que eu quero que no mínimo 1.000 células sejam direcionadas para formar o começo de uma drenagem, tá? E aí, feito isso, a gente pode mandar executar. Tem alguns parâmetros avançados, só que a gente não vai mexer. Aqui tem alguns arquivos que ele vai gerar. Ó. Então aqui é o número de células que drenam, né, para cada outra célula. Se a gente quer apresentar ou não, eu não quero apresentar. Vou até ignorar essa saída. O fluxo de direção a gente quer que ele apresente para a gente. O unique label para cada uma das bacias, ou seja, cada bacia vai ser apresentada. Então eu quero que apresenta. Os segmentos, eu também vou deixar para ele apresentar. As meia bacias ou as bacias intermediárias, tá? Eu quero que ele apresente. Esse aqui eu não quero, tá? É para uma outra coisa, para perda de solos, a gente não vai usar. Esse aqui também a gente não vai usar. Esse aqui também a gente não vai usar. E aqui também não, tá? Então aqui daqui o que a gente vai deixar então? A gente vai deixar as meias bacias, vai deixar os segmentos de fluxo, vai deixar o fluxo de direção. Tá? Feito isso, a gente pode rodar. Observe que nenhum deles eu estou salvando já definitivo. Tá? Porque eu quero executar primeiro, quero fazer um teste para depois salvar aquilo que eu escolhi como melhor. Então vamos lá, executar. Né? Fiz o corte, vamos voltar, fechar aqui e vamos ver o que ele apresentou para a gente de resultado. Então aqui eu tenho o primeiro, né, que são as microbacias, né, ou as bacias intermediárias. Então se você olhar aqui a gente tem bastante, né, esse corpo hídrico aqui, por exemplo, ó, ele está modelado aqui, mas a gente tem uma incremental aqui, tem uma outra aqui. Né, agora a gente quer saber se isso é interessante. Né? Para o nosso caso aqui não é interessante. Né, mas eu deixei só para mostrar para vocês o que ela gera. Eu vou colocar até uma cor mais de destaque aqui, nessa drenagem de referência, para vocês conseguirem ver as diferenças que a gente tem. Né? Eu vou colocar aqui uma cor mais escura. Né? Vou aumentar a largura dela. Ok. Tá? Então aqui, ó, agora a gente consegue observar, né, a drenagem que a gente tem. Vamos lá, dar um zoom nela. Vamos dar um zoom. Né? Então aqui, ó, consigo observar a drenagem, vendo que ela vai passando por várias subbacias, né? Aqui agora, então, vou desligar ele. E aqui ele está mostrando para mim os segmentos de fluxos, né? Só que ele está mostrando outras coisas também. Deixa eu fechar aqui. Tá? Aqui, ó. Os segmentos de fluxos. Tá? Então são os pequenos segmentos, né? Os pequenos pedacinhos de rios que foram sendo criados. Né? Se você observar, eles estão sempre próximos. Né? Não é exatamente o que a gente tinha, né, aqui de referência, mas ele vai próximo. Se a gente pegar aquela imagem que a gente tinha visto anteriormente, ó, vamos pegar aqui o Quick Map Services, a imagem de satélite, vamos colocar, ó, observem aqui que ele vai passando perto, ó, ele vai tentando alcançar as posições reais do rio. Né? Então, em algum ponto, ele vai estar mais ajustado mesmo, ó, igual que, por exemplo, aqui, ó, nesse rio aqui que já é maior, ele já ajustou mais pertinho. Né? Aqui não, aqui como a gente tem meandros, né, muitos meandros, ele já fica na dúvida, né, do que está acontecendo. Mas ele consegue modelar com uma certa perfeição. Então aqui, ó, o que me parece é que 1.000 criou muitas drenagens, né, criou mais drenagens do que existe. Então eu precisaria aumentar aquele valor. Né, talvez 2.000, 2.500. Né, mas observem também que para muitos casos ela funcionou certinho. Né, pegou aqui, ó, conseguiu localizar as drenagens. Né? Então,
como a gente adota um valor único para toda a área, né, vai acontecer de apresentar drenagem onde não existe, né, então é possível que isso aconteça. Tá? Então vamos aqui desligar as drenagens. Esse aqui é a direção de fluxo, né, ele vai de menos 8 a 8, né, então lembrando aqui que a gente tem 8 direções ali, né, então é isso que ele está apresentando, qual é a direção de fluxo. Então cada célula que eu chegar aqui, ela vai ter um valor, que vai ser de menos 8 a 8. Tá? Essa aqui a gente já comentou, né? Que são as meia bacias, né? As subbacias, as bacias incrementais. Então é isso que ele tem para apresentar para a gente. Daqui o que, que importa para a gente? Né? Deixa eu apagar essa imagem de satélite que ela já não é útil para a gente. Daqui o que, que importa para a gente de primeira, tá? É os segmentos de fluxo. Tá? Então aqui ele já me apresentou o segmento de fluxo. Essa aqui é a minha rede de drenagem. Tá? Então na hora que a gente fala, vai obter a rede de drenagem, é isso daqui. Tá? A delimitação da bacia. Tá? A gente tem aqui essas aqui, mas para vocês selecionando manualmente elas, não vai ficar muito legal. Né? Então o que, que a gente vai fazer? Eu vou apagar esse aqui, que esse aqui não me interessa. Ele apagou. O Denfill eu vou deixar. Esse Half Basis eu não quero. Tá? Vou excluir. E vou permanecer com o fluxo de direção, que eu vou precisar ele, ou direção de fluxo, e esses segmentos. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou salvar ele. Tá? Então vou vir aqui, botão direito, exportar, salvar como. Vou clicar aqui nos 3 pontinhos, como sempre. E agora eu vou salvar aqui, ó, em drenagem. Por quê? Porque é a drenagem, né? Então vou colocar aqui, ó, segmento de fluxo. Tá? E vou salvar. Ok. Ele terminou de salvar. Então esse que não é permanente, que é temporário, eu posso excluir. Remover. Ok. A mesma coisa eu vou fazer para a direção de fluxo. Eu vou vir aqui, exportar, salvar como. Vou procurar em qual pasta a gente vai salvar. Esse aqui é a direção de fluxo, então eu vou deixar aqui dentro da pasta drenagem também. Tá? Então vou colocar aqui, direção, fluxo. E vou dar OK. Então também não preciso mais desse temporário, posso excluir. Tá? Então esse é um dos passos que a gente fez. Aqui a gente obteve a direção de fluxo e os segmentos. Só que todos eles são arquivos raster. Lá no final a gente vai vetorizar eles. Tá? Eu usei aquele mínimo de 1000, né, para poder fazer a drenagem, e eu vou permanecer com ele. Lembrando que eu podia modificar. Mas por enquanto é isso. No próximo vídeo a gente continua.